Vincenzo Marchetti nunca tinha sido o tipo de homem que confiava facilmente nas pessoas. Aos 42 anos, ele havia construído um império nas sombras de Chicago, controlando negócios que a lei preferia não investigar muito profundamente. Seus olhos escuros tinham visto coisas que fariam homens comuns perderem o sono por meses, suas mãos tinham tomado decisões que mudaram destinos e alteraram o curso de vidas inteiras. Mas nada, absolutamente nada em sua vida perigosa e calculada, o havia preparado para a reviravolta que estava prestes a descobrir naquela terça-feira chuvosa de outubro. Tudo começou 6 meses antes, quando sua esposa Sofia faleceu em um acidente de carro na Interstate 90. O vazio que ela deixou na mansão de tijolos vermelhos em Lake Forest era palpável, mas ainda mais doloroso era ver seus 2 filhos, Isabela de 8 anos e Marco de 5, navegando pela dor com seus pequenos corações partidos. Isabela tinha parado de sorrir. Seus olhos castanhos que antes brilhavam com travessura agora pareciam lagos profundos de tristeza. Marco tinha regredido, voltando a fazer xixi na cama e pedindo constantemente pela mãe que nunca mais voltaria. Vincenzo sabia que precisava de ajuda. Ele não era o tipo de pai que sabia fazer tranças ou preparar panquecas em forma de ursinhos. Sua vida era reuniões em restaurantes italianos discretos, telefonemas criptografados, negociações tensas em armazéns abandonados. Ele amava seus filhos com uma ferocidade que surpreendia até mesmo a ele próprio, mas amor não era suficiente quando você tinha que escolher entre estar presente no recital da escola ou resolver uma disputa territorial que poderia resultar em derramamento de sangue. Foi através de Maria, sua governanta de confiança há 15 anos, que ele conheceu Helena Rossi. Maria tinha insistido que a jovem era perfeita para o trabalho, que tinha um jeito especial com crianças, que era confiável e discreta. Vincenzo havia feito suas próprias verificações, é claro. Mikhail, seu homem de confiança para assuntos que requeriam investigação minuciosa, tinha revirado a vida de Helena Rossi como quem vira bolsos de calça à procura de moedas perdidas. 27 anos, órfã desde os 16, formada em pedagogia pela DePaul University com honras acadêmicas, sem registro criminal, sem dívidas suspeitas, sem vínculos com organizações criminosas ou famílias rivais. Tinha trabalhado em 3 famílias antes, todas com referências excelentes. Morava em um apartamento modesto em Vicker Park, pagava suas contas em dia, tinha uma vida aparentemente simples e sem complicações. No papel, Helena Rossi era tão limpa quanto a neve recém-caída em um campo intocado. Quando ela apareceu para a entrevista, Vincenzo se lembrava de ter ficado impressionado imediatamente. Não pela beleza dela, embora fosse inegavelmente atraente com seus cabelos castanhos ondulados e olhos verdes penetrantes, mas pela maneira como ela olhou diretamente para ele sem medo ou bajulação. A maioria das pessoas que encontrava tinha 2 tipos de reação ao perceber quem ele realmente era: medo reverente ou ambição transparente. Helena tinha simplesmente estendido a mão com firmeza e dito que estava ansiosa para conhecer as crianças. Isabela e Marco tinham se apegado a ela imediatamente, e isso havia sido o fator decisivo. Em uma semana, Marco estava sorrindo novamente. Em 2 semanas, Isabela tinha voltado a cantar no chuveiro. Helena tinha uma paciência infinita e uma criatividade que transformava dias comuns em pequenas aventuras. Ela fazia vozes diferentes para cada personagem quando lia histórias antes de dormir, ensinava Marco a amarrar os sapatos usando a história de um coelho que passava pelo buraco e dava uma volta, transformava vegetais em árvores mágicas e castelos de brócolis para fazer as crianças comerem. Mas o que mais impressionava Vincenzo era como ela nunca fazia perguntas. Ela chegava às 8 da manhã, ficava até às 6 da tarde quando Maria assumia, e simplesmente fazia seu trabalho com uma dedicação que beirava o excepcional. Quando Vincenzo chegava em casa tarde da noite e encontrava pequenas notas dela sobre o dia das crianças, Isabela tirou 9 na prova de matemática, está muito orgulhosa ou Marco perguntou sobre a mamãe hoje, conversamos sobre memórias felizes, ele sentia uma gratidão profunda por ter encontrado alguém que genuinamente se importava. Os meses passaram e Helena se tornou uma parte indispensável da rotina familiar. Vincenzo começou a confiar nela de uma forma que o surpreendia. Ele, que havia construído sua vida sobre desconfiança e verificações múltiplas, encontrava-se relaxando quando sabia que Helena estava com as crianças. Ela era como um porto seguro em sua vida turbulenta, uma constante confiável quando tudo ao seu redor era incerteza e perigo. Foi por isso que o momento de suspeita foi tão perturbador. Era uma quinta-feira à tarde e Vincenzo tinha voltado para casa mais cedo que o normal. Uma reunião importante havia sido cancelada quando um dos participantes foi preso em uma operação federal que nada tinha a ver com seus negócios,
mas que havia deixado todos nervosos e cautelosos. Ele entrou pela porta dos fundos, como frequentemente fazia, e escutou vozes vindas da sala de estar. Helena estava no telefone, falando em voz baixa mas urgente. Vincenzo não era o tipo de homem que espionava, mas algo no tom dela o fez pausar no corredor, escondido pela parede. Não posso falar agora. Já disse que vou conseguir, mas precisa de tempo. Ele confia em mim, mas não é estúpido. Qualquer movimento em falso e tudo desmorona. Pausa. Não me importo com suas preocupações, o acordo era que eu faria do meu jeito. O dinheiro não serve para nada se estivermos mortos, não é? Outra pausa, mais longa. 2 semanas. Me dê 2 semanas e você terá o que precisa. Agora preciso desligar, as crianças vão voltar do jardim a qualquer momento. Vincenzo sentiu seu sangue gelar. Toda a sua vida ele havia sobrevivido confiando em seus instintos, e agora esses mesmos instintos gritavam alarme. Ele deslizou silenciosamente de volta para fora da casa e voltou 5 minutos depois, fazendo barulho suficiente para anunciar sua presença. Helena estava na cozinha preparando lanches, seu rosto sereno e sorridente como sempre. Senhor Marchetti. Não esperava vê-lo tão cedo. Reunião cancelada, ele disse, observando-a cuidadosamente. Como estão as crianças? Ótimas. Isabela tem um projeto de ciência sobre vulcões e Marco finalmente conseguiu contar até 100 sem errar. Ela sorriu com orgulho genuíno, e Vincenzo sentiu uma pontada de dúvida sobre o que havia escutado. Mas a dúvida não era suficiente. Não em seu mundo. Naquela noite, depois que Helena foi embora, Vincenzo chamou Mikhail para sua casa. Eles se sentaram no escritório com portas de carvalho pesado e Vincenzo relatou a conversa que havia escutado. Faça uma varredura completa novamente, ordenou Vincenzo, seu tom grave e sem espaço para questionamento. Quero saber onde ela vai, com quem fala, cada movimento que faz fora deste emprego. E quero saber quem estava do outro lado daquela ligação. Mikhail, um homem grande com cicatrizes que contavam histórias que ele nunca compartilhava verbalmente, apenas assentiu. Você acha que ela está trabalhando para alguém? Não sei o que pensar. Mas o dinheiro não serve para nada se estivermos mortos? Isso não soa como uma conversa sobre planos de fim de semana. Vincenzo passou a mão pelo cabelo escuro, já começando a mostrar fios prateados nas têmporas. E ela mencionou que eu confio nela. Isso me faz pensar que seja sobre mim, sobre esta casa, sobre meus filhos. A possibilidade fez seu estômago revirar. Seus filhos. Se alguém estava usando Helena para chegar até suas crianças, até sua família, ele garantiria que essa pessoa desejasse nunca ter nascido. Durante os próximos dias, Vincenzo observou Helena com atenção renovada, procurando por sinais que ele poderia ter perdido. Mas ela era exatamente como sempre havia sido, atenciosa, carinhosa, profissional. Brincava com as crianças, lia histórias, ajudava com lição de casa, preparava refeições saudáveis. Se ela estava escondendo algo sinistro, ela era a melhor atriz que ele já havia visto. Mikhail voltou 3 dias depois com um relatório preliminar. Ela mantém uma rotina muito consistente. Trabalha aqui das 8 às 6, vai direto para casa, às vezes para no mercado. 3 vezes por semana vai a uma academia perto do apartamento dela. Fins de semana são tranquilos, geralmente fica em casa ou vai a cafeterias para ler. Amigos? Família? Não tem muitos amigos próximos pelo que consegui observar. Ela se encontra com uma mulher de vez em quando, identificada como Raquel Shen, ex-colega de faculdade, agora professora de escola pública. As conversas delas parecem normais. Quanto à família, bem, você já sabe que os pais morreram quando ela tinha 16. Mas há algo interessante. Vincenzo se inclinou para a frente. O quê? Ela tem um irmão mais novo. Thomas Rossi, 23 anos. E esse Thomas tem problemas. A informação fez Vincenzo franzir a testa. Que tipo de problemas? O tipo que envolve dívidas de jogo pesadas com pessoas muito erradas. Mikhail colocou uma pasta na mesa. Thomas devia $50.000 para a operação de apostas controlada pela família Constantino. Você sabe como eles são com devedores. Vincenzo conhecia muito bem. Os Constantino eram uma das famílias rivais, não tão grandes quanto a organização dele, mas suficientemente cruéis e impiedosos. Eles não tinham problema em quebrar ossos, ou coisas piores, para mandar uma mensagem. Helena sabe sobre isso? Parece que sim. Há registros de transferências bancárias dela para a conta do irmão, pequenas quantias, mas frequentes.
Ela está claramente tentando ajudá-lo a pagar a dívida, mas com o salário dela, mesmo sendo generoso o que você paga, não seria suficiente nem em 5 anos, especialmente com os juros que os Constantino cobram. A imagem começou a ficar mais clara e Vincenzo sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Se Helena estava desesperada para conseguir dinheiro para salvar o irmão, isso explicaria a conversa telefônica urgente. Mas também significava que ela poderia estar vulnerável a ser usada por pessoas perigosas. Continue investigando. Quero saber exatamente quanto Thomas deve, para quem especificamente, e se Helena fez algum acordo com os Constantino ou qualquer outra pessoa. Vincenzo pausou, pensando. E faça discretamente. Não quero que ela saiba que estamos investigando. Mas seguir Helena discretamente provou ser mais complicado do que esperavam. Ela era cautelosa, talvez por instinto, talvez por necessidade. Seus padrões eram consistentes mas não previsíveis o suficiente para permitir vigilância fácil. Mikhail tinha que usar diferentes pessoas em diferentes momentos para evitar ser notado. Foi Vincenzo quem, em um impulso que ele não conseguia explicar completamente, decidiu segui-la pessoalmente. Era uma terça-feira, quase 3 semanas depois de ter escutado a conversa telefônica. Helena saiu no horário habitual, às 6 da tarde, e Vincenzo esperou 5 minutos antes de segui-la em seu Lexus preto, mantendo distância suficiente. Ela não foi para casa. Em vez disso, Helena dirigiu seu pequeno Honda Civic prata em direção ao sul, para uma parte da cidade que Vincenzo conhecia bem demais, uma área onde prédios abandonados se misturavam com armazéns em funcionamento, onde as pessoas aprendiam a não fazer perguntas sobre o que acontecia após o anoitecer. Vincenzo sentiu a tensão aumentar em seus ombros. Esta era uma área controlada pelos Constantino. Seu coração acelerou com possibilidades, nenhuma delas boa. Se Helena estava fazendo negócios com seus rivais, usando informações sobre sua casa, sua família, suas rotinas para pagar as dívidas do irmão, ele teria que tomar decisões dolorosas. Helena estacionou em frente a um prédio de 3 andares que já havia sido uma fábrica têxtil mas agora estava claramente abandonado, pelo menos oficialmente. Vincenzo parou 2 quadras atrás, observando enquanto ela saía do carro e olhava ao redor nervosamente antes de entrar. Ele esperou 3 minutos que pareceram 3 horas, então seguiu. A porta da frente estava destrancada, rangendo enquanto ele a abria devagar. O interior cheirava a mofo e óleo velho. Vozes vinham do 2º andar, ecoando pelas paredes vazias. Vincenzo subiu as escadas com a prática silenciosa de alguém que havia feito isso muitas vezes antes. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Ele podia ouvir Helena falando agora, sua voz tensa de uma forma que ele nunca havia ouvido antes. Eu disse que traria o dinheiro. Só preciso de mais alguns dias. Você disse isso na semana passada, Helena. E na semana anterior. A voz era de um homem, rouca, com o sotaque característico da Sicília. Vincenzo a reconheceu imediatamente, Marco Constantino, o filho mais novo da família, conhecido por sua impaciência e temperamento explosivo. Eu sei. Mas é difícil. Não posso simplesmente roubar dele, ele notaria. Precisa parecer natural. Vincenzo pausou no topo das escadas, seu corpo tenso. Então era verdade. Ela estava planejando roubá-lo. Natural? Marco riu, um som sem humor. Você acha que me importo com como você consegue? Seu irmãozinho deve 80 mil agora com os juros. 80 mil, Helena. Você realmente acha que vai conseguir isso cuidando de crianças ricas? Eu vou conseguir. Só me dê até o fim do mês. Fim do mês? Talvez eu devesse dar ao Tommy uma visitinha, quebrar alguns dedos para motivar você. Que acha? Não. Por favor, Marco, por favor. Eu faço qualquer coisa. Vincenzo tinha ouvido o suficiente. Ele entrou na sala com a autoridade de alguém que possuía o próprio ar que respirava. Marco Constantino estava lá com 2 de seus homens, todos se virando rapidamente para a intrusão. Helena estava de costas para a porta mas se virou ao ouvir os passos, seu rosto empalidecendo quando viu quem era. Senhor Marchetti. Sua voz era um sussurro aterrorizado. Helena, Vincenzo disse calmamente, embora sua mandíbula estivesse tensa. Acho que temos algumas coisas para conversar. Marco Constantino se recuperou da surpresa rapidamente, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto. Vincenzo Marchetti. Que surpresa interessante. Sabia que sua babá estava trabalhando com a gente? Não estava trabalhando com vocês, Helena disse rapidamente, lágrimas começando a formar em seus olhos.
Vocês estão me extorquindo. Extorsão é uma palavra tão feia, Marco disse com falsa preocupação. Preferimos pensar nisso como um acordo de negócios mutuamente benéfico. Seu irmão pega dinheiro emprestado, você paga de volta. Simples. Vincenzo olhou entre Helena e Marco, calculando rapidamente a situação. Sua raiva inicial com Helena estava sendo substituída por algo mais complexo. Ela parecia genuinamente aterrorizada, e não dele, mas dos Constantino. A conversa que ele havia escutado ao telefone fazia mais sentido agora. Ela não estava planejando traí-lo por ganância, mas por desespero. Quanto ela deve? Vincenzo perguntou, sua voz perigosamente calma. Marco arqueou uma sobrancelha. 80 mil. Mas isso não é seu problema, Marchetti. Isso é entre nós e a senhorita Rossi aqui. Tudo que envolve minha casa e minha família é meu problema. Vincenzo tirou seu telefone e fez uma ligação rápida. Mikhail, transfira 80 mil para a conta que vou te enviar. Agora. Ele olhou para Marco. Número da conta. Marco olhou surpreso pela primeira vez. Você está pagando a dívida dela? Estou encerrando seus negócios com ela. Número da conta. Depois de uma hesitação, Marco ditou os números. Vincenzo os enviou para Mikhail e desligou. Transferência será completada em 5 minutos. A dívida de Thomas Rossi está quitada. Helena não lhes deve mais nada. Espere, Helena disse, sua voz trêmula. Senhor Marchetti, eu não posso deixar você fazer isso. São 80 mil dólares. Você pode e vai, Vincenzo disse, ainda não olhando para ela. Seus olhos estavam fixos em Marco. E para deixar claro, se qualquer membro da família Constantino se aproximar dela, do irmão dela, ou de qualquer pessoa que ela se importa, vou considerar como uma declaração de guerra. Entendido? Marco não era estúpido. Ele conhecia a reputação de Vincenzo, sabia que o homem à sua frente controlava muito mais poder e recursos do que a família Constantino jamais controlaria. Ele assentiu lentamente. Entendido. A dívida está quitada, nenhum negócio pendente. Ótimo. Agora saiam. Marco e seus homens não precisaram ouvir duas vezes. Eles saíram da sala rapidamente, deixando Vincenzo e Helena sozinhos no espaço empoeirado iluminado apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas sujas. Helena desabou em uma cadeira velha, soluçando. Eu sinto muito. Sinto tanto. Eu nunca quis enganá-lo, nunca quis usar sua confiança dessa forma. Eu só. Tome é tudo que me resta de família, e eles iam matá-lo. Eles disseram que iam matá-lo se eu não conseguisse o dinheiro. Vincenzo se aproximou devagar e se ajoelhou na frente dela, forçando-a a olhar para ele. Por que você não me contou? Por que não veio até mim e pediu ajuda? Como eu poderia? Ela perguntou entre lágrimas. Você é meu empregador. Você já estava sendo tão generoso me dando esse emprego, confiando em mim com seus filhos. Como eu poderia chegar e dizer, a propósito, meu irmão idiota deve uma fortuna para criminosos e eles estão me pressionando para roubar você? Você poderia ter confiado em mim. Confiar em você? Helena limpou as lágrimas agressivamente. Senhor Marchetti, eu não sou idiota. Eu sei quem você é. Eu sei que tipo de negócios você faz. Maria nunca disse nada diretamente, mas não é difícil perceber. Os telefonemas em código, as reuniões estranhas, os homens armados que às vezes aparecem. Você acha que eu não notei? Vincenzo ficou quieto por um momento. Ele havia sido tão cuidadoso em manter esse mundo separado de seus filhos, mas claro que Helena havia notado. Ela era inteligente e observadora, qualidades que ele havia admirado nela. Se você sabia, por que ficou? Ele perguntou suavemente. Pelas crianças, ela disse simplesmente. Isabela e Marco perderam a mãe. Eles precisavam de alguém que se importasse genuinamente com eles, não apenas uma funcionária fazendo o trabalho. E eu me importo, Sr. Marchetti. Eu amo essas crianças como se fossem minhas. Cada dia que eu passava com eles, cada sorriso que eu conseguia arrancar de Isabela. Cada pesadelo que eu ajudava Marco a superar, isso importava para mim. Importava mais do que minha própria vida. Mas você ainda planejava me roubar. Eu não sabia o que fazer, ela praticamente gritou, a frustração e o desespero transbordando. Eles disseram que se eu não conseguisse o dinheiro, não só matariam Tommy, mas viriam atrás de mim também. E se algo acontecesse comigo, quem cuidaria das crianças? Quem estaria lá quando Isabela tivesse um dia ruim na escola? Quem consolaria Marco quando ele acordasse chorando pela mãe? Eu estava presa, sem opções boas.
Vincenzo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Seu Lexus estava estacionado sozinho, um símbolo brilhante de riqueza em uma vizinhança de desespero. Ele pensou sobre todas as decisões que havia tomado em sua vida, todas as linhas que havia cruzado, todas as vezes que havia escolhido o caminho pragmático sobre o moral. Quando eu tinha 15 anos, ele começou, sua voz baixa mas clara, meu pai me levou para meu primeiro trabalho. Havia um homem que devia dinheiro, muito dinheiro, para meu avô. Esse homem, Giuseppe era o nome dele, tinha 3 filhos. Meu pai queria que eu quebrasse as pernas dele como aviso. Eu não consegui. Olhei para aquele homem, pensando em seus filhos crescendo sem pai por causa de escolhas ruins que ele havia feito, e não consegui fazer. Ele se virou para olhar Helena. Meu pai fez o trabalho, é claro. E me chamou de fraco durante semanas. Disse que eu nunca seria digno da família se não endurecesse. Mas minha mãe, Deus a abençoe, me disse algo diferente. Ela disse que ter consciência não era fraqueza, era força. A força de escolher quando ser cruel e quando ser misericordioso. Helena observava com olhos vermelhos de chorar, confusa sobre onde ele queria chegar. Você fez escolhas ruins, Helena. Concordar em trabalhar com os Constantino, mesmo sob coerção, foi perigoso e estúpido. Planejar roubar de mim, mesmo que para salvar seu irmão, foi uma traição da confiança que eu deposite em você. Em meu mundo, pessoas morrem por menos. Ela empalideceu, mas manteve o olhar firme. Mas ele continuou, você também fez algo que pouquíssimas pessoas no meu mundo fazem. Você colocou as crianças em primeiro lugar. Você amou meus filhos quando eles mais precisavam. Você trouxe luz de volta para uma casa que havia se tornado escura demais. Isso tem valor. Muito valor. O que você está dizendo? Ela perguntou cautelosamente. Estou dizendo que você ainda tem um emprego, se quiser. Mas sem segredos desta vez. Seu irmão vai parar de apostar imediatamente, e vou ter pessoas garantindo que isso aconteça. Os 80 mil não são um empréstimo, são um investimento na segurança da minha família, porque você é parte do que mantém minha família segura e feliz. Mas se eu descobrir qualquer outra mentira, qualquer outro segredo, nossa conversa será muito diferente. Entendido? Helena olhou para ele por um longo momento, incrédula. Você está me dando uma segunda chance? Depois de tudo isso? Meus filhos precisam de você. E aparentemente, eu também. Não muitas pessoas teriam aguentado o que você aguentou para proteger a família. Lealdade é rara, Helena. Quando você encontra, precisa valorizá-la. Ela se levantou trêmula e, para a surpresa de Vincenzo, o abraçou. Ele ficou rígido por um momento, não acostumado com esse tipo de proximidade física fora de sua família imediata, mas então relaxou e deu um tapinha desajeitado nas costas dela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por salvar Tommy. Obrigada por confiar em mim novamente. Eu prometo que nunca vou decepcioná-lo. Vejo você amanhã às 8, foi tudo que ele disse, mas havia um tom mais suave em sua voz. Eles voltaram para seus respectivos carros e Vincenzo a seguiu até que ela estivesse em segurança em seu apartamento antes de finalmente ir para casa. Quando chegou, já passava das 11 da noite. Maria estava esperando, preocupada. As crianças perguntaram por você no jantar, ela disse. Onde estava? Resolvendo problemas, ele respondeu, o que era verdade suficiente. Ele subiu para verificar seus filhos. Isabela estava dormindo com um livro aberto no colo, uma história sobre dragões e princesas corajosas. Ele tirou o livro gentilmente e puxou as cobertas até o queixo dela, beijando sua testa. No quarto ao lado, Marco estava esparramado na cama em uma posição que parecia desconfortável, mas o pequeno estava sorrindo em seu sono. Vincenzo ajeitou seus cobertores também e ficou parado por um momento, apenas observando seus filhos respirarem. Sofia faria 41 anos em 3 semanas se ainda estivesse viva. Ele se perguntava o que ela pensaria sobre Helena, sobre toda essa situação. Sofia sempre havia sido melhor que ele em ler pessoas, em ver além das superfícies para as verdadeiras intenções. Ele achava que ela teria gostado de Helena, teria apreciado a dedicação dela às crianças. Nos dias seguintes, Vincenzo manteve sua palavra. Mikhail teve uma conversa muito séria com Thomas Rossi, deixando claro que suas atividades de jogo haviam terminado permanentemente, e que qualquer recaída teria consequências sérias. O jovem, ainda assustado com sua proximidade à morte violenta, concordou prontamente e até conseguiu um emprego em uma oficina mecânica através dos contatos de Vincenzo. Helena voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido,
mas havia uma mudança sutil. Ela era mais aberta agora, não hesitando em compartilhar pequenas preocupações ou fazer perguntas quando necessário. Vincenzo, por sua vez, começou a chegar em casa mais cedo algumas noites, descobrindo que gostava de jantar com seus filhos, de ouvir sobre seus dias, de ser mais presente. Uma noite, 3 semanas após o incidente, Vincenzo chegou em casa e encontrou Helena ainda lá, mesmo sendo quase 7 da noite. Ela estava na sala de estar com as crianças, ensinando-os a fazer origami. Desculpe, Sr. Marchetti, ela disse, começando a juntar os papéis. Perdemos a noção do tempo. Não, continue, ele disse, tirando o casaco. O que vocês estão fazendo? Helena está nos ensinando a fazer guindastes. Marco disse animadamente, segurando o que parecia mais com papel amassado do que com um pássaro. Ela disse que na cultura japonesa, se você fizer 1000 guindastes, seu desejo se realiza. É verdade? Vincenzo perguntou, se sentando no sofá. É uma lenda, Helena explicou, sorrindo. Mas acho que o verdadeiro significado é sobre paciência e dedicação. Se você pode fazer 1000 guindastes, pode fazer qualquer coisa que requer esforço persistente. Isabela olhou para o pai com seriedade. Papai, você acha que se eu fizer 1000 guindastes, a mamãe vai voltar? O silêncio que se seguiu foi pesado. Vincenzo olhou para Helena, que tinha lágrimas nos olhos, e então para sua filha. Ele se moveu para o chão ao lado dela e pegou sua pequena mão. Bela, eu adoraria se 1000 guindastes pudessem trazer a mamãe de volta. Mas algumas coisas, não importa o quanto desejemos ou trabalhemos, não são possíveis. A mamãe está no céu agora, e ela ama você e o Marco mais do que qualquer coisa no mundo, mas ela não pode voltar. Então para que servem os guindastes? Isabela perguntou, sua voz pequena. Talvez, Helena disse gentilmente, os guindastes nos ajudem a desejar pelas coisas que precisamos curar nossos corações. Como amor, esperança, e a força para continuar quando sentimos falta de alguém. Isabela pensou sobre isso por um momento, então assentiu. Então vou fazer 1000 guindastes desejando que nossos corações fiquem melhor. Eu ajudo. Marco declarou, voltando a amassar seu papel com renovada determinação. Vincenzo ficou lá com eles, e Helena lhe mostrou como dobrar o papel, seus dedos grandes e desajeitados lutando com as dobras delicadas. As crianças riram quando seu primeiro guindaste ficou torto, e ele riu também, um som que havia se tornado raro demais desde a morte de Sofia. Enquanto a noite avançava, Vincenzo percebeu que Helena não tinha pressa em ir embora, e ele não estava com pressa que ela fosse. Havia uma tranquilidade naquele momento, um senso de família que ele não sabia que ainda poderia ter sem Sofia. As semanas se transformaram em meses, e a dinâmica da casa Marchetti evoluiu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Helena continuou sendo a babá, mas sua presença havia se expandido além do papel profissional. Ela se tornou uma confidente, não apenas para as crianças, mas gradualmente para Vincenzo também. Ele começou a compartilhar coisas com ela, nada sobre seus negócios, é claro, mas sobre suas preocupações como pai, suas memórias de Sofia, suas incertezas sobre como equilibrar quem ele era no mundo com quem ele queria ser para seus filhos. Helena ouvia sem julgamento, oferecia perspectivas que ele não havia considerado, desafiava-o gentilmente quando achava que ele estava sendo duro demais consigo mesmo. Foi durante uma tempestade de neve particularmente forte em dezembro que as coisas mudaram novamente. As estradas estavam intransitáveis e Helena não conseguiu ir para casa após o trabalho. Vincenzo insistiu que ela ficasse, preparando o quarto de hóspedes que Sofia tinha decorado com tanto carinho anos antes. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, eles se encontraram na cozinha. Helena estava fazendo chá enquanto Vincenzo olhava pela janela para a neve que continuava caindo, transformando o mundo em um cobertor branco silencioso. Posso perguntar algo? Helena disse, entregando-lhe uma xícara. Pode. Como você acabou nessa vida? Você claramente ama seus filhos, valoriza a família, tem princípios. Como um homem assim se torna? Ela pausou, procurando as palavras certas. Um criminoso, ele terminou por ela, sem ofensa no tom. Mafioso? Chefe do crime? Eu não ia dizer assim. Mas é o que eu sou. Ele tomou um gole do chá, o calor se espalhando pelo peito. A resposta é complicada e simples ao mesmo tempo. Nasci nessa vida. Meu avô, meu pai, meus tios, todos faziam parte dessa estrutura. Quando você cresce assim, parece normal. É apenas o negócio da família, como outras pessoas herdam restaurantes ou firmas de advocacia.
Mas você deve ter tido escolhas. Tive. Quando tinha 18 anos, fui aceito na Northwestern University para estudar engenharia. Tinha notas excelentes, acredite ou não. Minha mãe queria desesperadamente que eu tivesse uma vida diferente. Mas meu pai sofreu um ataque cardíaco naquele verão, quase morreu. Alguém precisava assumir os negócios enquanto ele se recuperava, e eu era o filho mais velho. Vincenzo olhou para ela. Uma escolha levou a outra. Um compromisso levou ao próximo. E de repente, 10 anos se passaram e você está tão enraizado nesse mundo que não consegue ver um caminho para fora. Você já quis sair. Todos os dias, ele admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Especialmente depois que Isabela nasceu. Segurei aquele pequeno bebê em meus braços e pensei em todos os perigos que minha vida representava para ela. Sofia e eu brigamos muito sobre isso. Ela queria que eu deixasse tudo, que começássemos de novo em algum lugar longe. Mas deixar não é simples. As pessoas que trabalham para você dependem de você. Os acordos que você fez precisam ser honrados ou você se torna um alvo. E os rivais, bem, eles não respeitam aposentadorias. E agora? Ainda quer sair? Não sei mais o que quero além de manter meus filhos seguros e felizes. Talvez isso seja tudo que eu possa esperar. Ele olhou para ela intensamente. E você? O que você quer, Helena? Além de cuidar de crianças que não são suas. Ela ficou quieta por um longo momento, girando a xícara de chá entre as mãos. Sinceramente? Eu quero pertencer a algum lugar. Depois que meus pais morreram, Tommy e eu fomos colocados em lares adotivos diferentes. Eu tinha 16, era velha demais para ser facilmente adotada, então passei de casa em casa até completar 18. Aprendi a não me apegar muito, a não esperar permanência. Trabalhar com famílias, cuidar de crianças, é o mais próximo que consigo de ter uma família própria. Você nunca quis se casar? Ter seus próprios filhos? Querer e conseguir são coisas diferentes. Eu estava tão focada em sobreviver, em pagar a faculdade, em cuidar de Tommy à distância, que relacionamentos sempre ficaram em segundo plano. E agora? Ela deu de ombros. Agora eu tenho Isabela e Marco, e isso me preenche de uma forma que não esperava. Eles têm sorte de ter você, Vincenzo disse suavemente. Nós todos temos. Ela olhou para ele com uma intensidade que o fez perceber o quanto ela era bonita, não apenas fisicamente, mas na maneira como a luz da cozinha iluminava seu rosto, na vulnerabilidade que ela estava mostrando, na força que ele via nela todos os dias. Senhor Marchetti. Ela começou. Vincenzo, ele a corrigiu. Acho que depois de tudo, você pode me chamar de Vincenzo. Vincenzo, ela repetiu, e o nome soou diferente em seus lábios. Eu só queria que você soubesse que o que aconteceu com os Constantino, o que você fez por Tommy e por mim, eu nunca vou esquecer. Você não precisava me dar uma segunda chance, mas deu. Isso significa mais do que você pode imaginar. Todos merecem segundas chances, Helena. Deus sabe que eu precisei de várias ao longo da minha vida. Eles ficaram lá na cozinha até tarde, conversando sobre tudo e nada, compartilhando histórias de suas infâncias, suas esperanças e medos. Foi a primeira vez em anos que Vincenzo se sentiu verdadeiramente conectado com alguém além de seus filhos, a primeira vez desde Sofia que ele deixou alguém ver além da fachada que mantinha para o mundo. Quando finalmente foram dormir, já passava das 2 da manhã, e Vincenzo deitou em sua cama olhando para o teto, pensando em como a vida tinha uma maneira estranha de surpreendê-lo. Ele havia seguido Helena esperando descobrir uma traição, uma ameaça à sua família. Em vez disso, havia encontrado uma pessoa que se importava com seus filhos tanto quanto ele, que havia arriscado tudo para proteger a própria família, que entendia a lealdade de uma forma que até mesmo alguns de seus homens mais confiáveis não entendiam. A tempestade continuou durante 2 dias, e Helena ficou na casa durante todo esse tempo. As crianças estavam encantadas, tratando a situação como uma aventura prolongada. Eles construíram fortes de travesseiros, fizeram biscoitos em forma de bonecos de neve, assistiram filmes antigos de Natal. Vincenzo cancelou todas as suas reuniões e participou, algo que ele raramente fazia. Houve um momento no segundo dia que ele guardaria para sempre na memória. Eles estavam todos na sala, o fogo crepitando na lareira, quando Isabela perguntou se Helena podia pentear seu cabelo como a mamãe costumava fazer. Helena não hesitou, sentou Isabela entre suas pernas no chão e começou a criar tranças elaboradas enquanto contava histórias sobre princesas guerreiras e dragões que na verdade eram incompreendidos. Marco havia adormecido no sofá,
sua pequena mão segurando o ursinho que Sofia havia dado a ele antes de morrer. Vincenzo observava a cena, esse quadro de domesticidade pacífica, e sentiu algo mudar em seu peito. Não era apenas gratidão ou alívio por ter encontrado alguém tão dedicado aos seus filhos. Era algo mais profundo, mais assustador. Era o começo de sentimentos que ele não estava preparado para ter. Ele afastou esses pensamentos rapidamente. Helena era babá. Ela era 20 anos mais jovem que ele. Ela merecia alguém que pudesse oferecer uma vida normal, sem o perigo constante que o cercava. Além disso, Sofia havia partido há apenas 9 meses. Era cedo demais, inadequado, errado de tantas maneiras. Mas o coração não segue lógica, e Vincenzo descobriu nos meses seguintes que estava cada vez mais consciente de Helena. A maneira como ela ria com as crianças, como ela cantarolava enquanto cozinhava, como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Pequenas coisas que não deviam significar nada mas que começaram a significar tudo. Ele não foi o único a notar. Maria, com a sabedoria de alguém que havia visto muito da vida, puxou-o para o lado um dia em janeiro. Você precisa tomar cuidado, Sr. Marchetti, ela disse em seu italiano nativo, a língua que eles usavam quando queriam privacidade. Cuidado com o quê? Ele perguntou, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. Com seus sentimentos por Helena. Vejo como você olha para ela. E vejo como ela olha para você quando pensa que ninguém está vendo. Você está imaginando coisas. Não estou, e você sabe disso. Não há nada de errado em encontrar felicidade novamente, Vincenzo. Sofia não gostaria que você ficasse sozinho para sempre. Mas você precisa pensar nas crianças, em como isso as afetaria. E precisa pensar se Helena está pronta para o tipo de vida que vem com estar com você. Não há nada acontecendo entre nós, ele insistiu, mas as palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Ainda não, Maria disse com conhecimento. Mas há uma conexão lá, e essas coisas têm uma maneira de crescer se você não tomar cuidado. Ela estava certa, é claro. Vincenzo tentou criar distância, tentou ser mais formal, mais profissional. Mas era difícil quando Helena parecia entendê-lo de uma forma que poucas pessoas faziam, quando seus sorrisos faziam seus dias melhores, quando a presença dela em sua casa havia se tornado tão essencial quanto o ar que ele respirava. O ponto de virada veio em março, no aniversário de 1 ano da morte de Sofia. Vincenzo havia planejado passar o dia no cemitério com as crianças, depois jantar em silêncio em casa. Mas quando ele acordou, encontrou Helena já lá, embora fosse domingo, seu dia de folga. Espero que não se importe que eu tenha vindo, ela disse. Achei que vocês poderiam querer apoio hoje. Eles foram juntos ao cemitério, Helena ficando discretamente para trás enquanto Vincenzo e as crianças colocavam flores no túmulo de Sofia. Isabela chorou silenciosamente, Marco fez perguntas que não tinham respostas fáceis, e Vincenzo sentiu o peso de 1 ano de luto pressionando seu peito. Quando voltaram para o carro, Helena estava lá, oferecendo abraços às crianças, murmurando conforto em suas orelhas. E quando seus olhos encontraram os de Vincenzo, havia compreensão lá, e algo mais. Algo que o fez perceber que Maria havia estado certa sobre os sentimentos mútuos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Vincenzo encontrou Helena na cozinha preparando o chá que havia se tornado ritual deles. Obrigado por estar aqui hoje, ele disse. Não há outro lugar onde eu preferiria estar. Ela entregou-lhe uma xícara. Vincenzo, posso dizer algo que pode ser inapropriado? Por favor. Sofia deve ter sido uma mulher incrível. Qualquer pessoa que criou aquelas crianças maravilhosas e que ganhou seu coração tão completamente, bem, ela deve ter sido especial. E eu sei que você ainda a ama, ainda sente falta dela todos os dias. Eu nunca, jamais, tentaria substituí-la ou diminuir o que vocês tiveram. Eu sei disso. Mas, ela continuou, sua voz suave mas firme, também sei que o coração humano tem uma capacidade incrível de expandir, de fazer espaço para novos sentimentos sem diminuir os antigos. E eu acho que talvez, com o tempo, poderia haver espaço para algo novo. Algo diferente, mas igualmente válido. Vincenzo colocou sua xícara na bancada e se virou completamente para ela. Helena, você sabe quem eu sou. O que eu faço. Os perigos que vêm comigo. Eu sei. E você sabe que eu sou 20 anos mais velho que você, que tenho bagagem e complicações suficientes para durar várias vidas. Eu sei disso também. Então por que você está dizendo essas coisas? Ela deu de ombros, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Porque a vida é muito curta para não ser honesta sobre o que sentimos.
Sofia te ensinou isso, não ensinou? Você disse que ela sempre dizia exatamente o que pensava, que nunca deixava as palavras não ditas. Ele havia dito isso, em uma de suas longas conversas noturnas. Você está certa. Ela odiaria me ver guardando sentimentos por medo. E Helena o incentivou. Vincenzo respirou fundo. E eu não consigo parar de pensar em você. Quando estou em reuniões, me pego pensando se você conseguiu fazer Marco comer brócolis. Quando estou lidando com problemas que poderiam me custar a vida, me pego pensando que preciso sobreviver porque você e as crianças precisam de mim. Você se tornou parte de tudo que importa na minha vida. Vincenzo. Ela sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas isso não é justo com você, ele continuou. Você merece melhor do que um homem com sangue nas mãos e inimigos nas sombras. Você merece alguém que pode te dar uma vida normal, segura. Talvez eu não queira normal, ela disse, se aproximando. Talvez eu queira real. E você, Vincenzo Marchetti, é a pessoa mais real que eu já conheci. Você não finge ser algo que não é. Você ama seus filhos ferozmente, protege as pessoas sob seu cuidado, e sim, você vive uma vida perigosa. Mas você também faz 1000 guindastes de origami desajeitados para fazer sua filha sorrir. Você lê histórias para dormir com vozes engraçadas. Você se importa, profundamente, mesmo quando o mundo ao seu redor exige frieza. Eles estavam muito próximos agora, próximos o suficiente para que Vincenzo pudesse contar as sardas pálidas em seu nariz, pudesse ver as manchas douradas em seus olhos verdes. Se fizermos isso, ele disse lentamente, se explorarmos o que há entre nós, não há volta. Meus inimigos vão usá-la contra mim. Sua vida vai mudar de maneiras que você não pode prever. E as crianças? Deus, as crianças. Precisamos pensar muito cuidadosamente sobre como isso as afetaria. Então vamos devagar, Helena sugeriu. Não precisamos tomar decisões enormes hoje. Podemos apenas ver para onde isso vai. Com honestidade e cuidado. Vincenzo pegou sua mão, entrelaçando os dedos com os dele. Era o primeiro toque verdadeiramente romântico entre eles, e a eletricidade dele percorreu seu braço. Devagar ele concordou. Mas devagar provou ser mais difícil do que qualquer um deles antecipou. Havia uma atração magnética entre eles agora que havia sido reconhecida, uma corrente subterrânea que tornava cada interação carregada de significado. Um toque de mão passando o sal no jantar. Olhares que duravam um segundo a mais que o necessário. Sorrisos que continham mundos de promessas não ditas. As crianças não notaram, pelo menos não inicialmente. Eles estavam felizes que Helena estava lá mais frequentemente, que o pai estava em casa mais, que a casa que havia sido tão triste após a morte da mãe estava gradualmente se enchendo de risadas novamente. Foi Isabela quem percebeu primeiro, é claro. Aos 8 anos, ela era observadora de uma forma que frequentemente surpreendia Vincenzo. Eles estavam no jardim em um sábado ensolarado de abril, Helena ajudando as crianças a plantar tomateiros, quando Isabela pausou e olhou entre Helena e seu pai com seus olhos castanhos pensativos. Helena, ela disse cuidadosamente, você gosta do meu papai? Helena ficou vermelha, mas não mentiu. Sim, eu gosto muito do seu papai. Tipo, gosta dele de um jeito especial? Vincenzo e Helena trocaram olhares. Eles haviam combinado serem honestos com as crianças quando o momento certo chegasse, mas não esperavam que fosse tão cedo. Bela, Vincenzo disse, se ajoelhando ao lado da filha, como você se sentiria se Helena e eu gostássemos um do outro de um jeito especial? Isabela pensou sobre isso com a seriedade que ela trazia para todas as decisões importantes. A mamãe ia ficar triste. Não, querida. A mamãe adoraria saber que nossos corações estão curando e que há amor em nossa casa novamente. Ela sempre quis que fossemos felizes. E Helena ia embora? Se ela fosse sua namorada em vez de nossa babá? Nunca, Helena disse firmemente. Mesmo que meu relacionamento com seu pai mudasse, meu amor por você e pelo Marco não mudaria nunca. Vocês dois são partes do meu coração agora. Mas e se você e o papai brigassem? E se você fosse embora como a mamãe foi embora? Ah! Aí estava o verdadeiro medo, a verdadeira questão. Isabela não estava preocupada sobre sua mãe ser substituída. Ela estava preocupada com outra perda. Vincenzo puxou sua filha para um abraço apertado. Bela, listen to me. Helena não vai morrer em um acidente de carro. E se ela e eu decidirmos namorar e algum dia não der certo, ela ainda seria parte de nossas vidas porque ela ama vocês. Algumas coisas podem mudar,
mas o amor dela por vocês é permanente. Ele está certo, Helena confirmou. Vocês estão presos comigo, goste ou não. Isabela pareceu considerar isso, então assentiu lentamente. Tudo bem então. Mas não beijem na frente da gente porque isso é nojento. Vincenzo e Helena riram, a tensão quebrando. Marco, que havia estado mais interessado em fazer buracos na terra do que na conversa dos adultos, olhou para cima. Quem está beijando? Isso é nojento. Ninguém está beijando, bobinho, Isabela disse com toda a superioridade de uma irmã mais velha. Ainda não, pelo menos. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Vincenzo e Helena floresceu lentamente, cuidadosamente, sempre com consideração pelas crianças. Eles foram em alguns encontros reais, deixando Maria cuidar de Isabela e Marco. Jantares em restaurantes íntimos onde Vincenzo poderia relaxar sua guarda, caminhadas à beira do lago onde podiam conversar por horas sobre tudo e nada. Helena conheceu Tommy adequadamente pela primeira vez, e Vincenzo ficou contente ao ver que o irmão dela havia realmente mudado sua vida. Ele trabalhava duro na oficina, havia se inscrito em aulas noturnas no Community College, e falava sobre sua irmã com um respeito e gratidão que eram genuínos. Você salvou nossas vidas, Tommy disse a Vincenzo em seu primeiro encontro adequado. Não apenas as dívidas, mas você salvou Helena de fazer algo que ela teria lamentado pelo resto da vida, e me salvou de mim mesmo. Nunca vou esquecer isso. Cuide da sua irmã, foi tudo que Vincenzo disse. Ela é preciosa. Mas nem tudo era perfeito. O mundo de Vincenzo era perigoso, e esse perigo eventualmente tocou Helena de uma forma que ele havia temido desde o início. Era uma terça-feira à noite em junho quando aconteceu. Helena estava dirigindo para casa depois do trabalho quando um carro preto começou a segui-la. Ela notou porque havia aprendido a ser cautelosa, porque Vincenzo havia insistido que ela tomasse um curso de direção defensiva, porque ela agora entendia que estar conectada a ele significava estar consciente de ameaças potenciais. Ela acelerou. O carro acelerou. Ela fez uma curva rápida. O carro a seguiu. Pânico começou a subir em sua garganta, mas ela forçou-se a manter a calma. Ela pegou o telefone e ligou para Vincenzo. Alguém está me seguindo, ela disse assim que ele atendeu, tentando manter sua voz firme. Um sedã preto, placa que começa com JKL, não consigo ver o resto. Onde você está? A voz de Vincenzo era como aço. Ela deu a localização. O que eu faço? Não vá para casa. Não pare. Continue no telefone comigo e dirija para o seguinte endereço. Ele ditou um endereço no centro da cidade. Há uma garagem subterrânea lá. Entre, vá para o nível mais baixo. Alguém vai estar esperando. Vincenzo, estou com medo. Eu sei, meu amor. Mas você é forte e esperta. Apenas me mantenha na linha e faça exatamente o que eu digo. Ela seguiu suas instruções, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus próprios ouvidos. O carro preto continuou seguindo-a, uma presença ameaçadora em seu espelho retrovisor. Quando ela entrou na garagem, o carro hesitou, então seguiu-a para dentro. Eles ainda estão me seguindo, ela disse, sua voz finalmente mostrando o terror que sentia. Eu sei. Continue descendo. Nível mais baixo. Ela desceu rampa após rampa, as luzes fluorescentes piscando acima. Até chegar ao nível mais baixo, quase vazio. E lá, esperando como Vincenzo havia prometido, estavam 3 SUVs pretos e pelo menos 6 homens que ela reconheceu como parte da equipe de segurança de Vincenzo. O carro que a estava seguindo percebeu a armadilha tarde demais. Ele tentou dar marcha ré, mas os homens de Vincenzo já haviam bloqueado a saída. Helena estacionou com mãos trêmulas, e um dos homens, Luca, abriu sua porta gentilmente. Está segura agora, senhorita Rossi. Boss está a caminho. Por favor, venha conosco para o carro. Ela foi levada para um dos SUVs, envolvida aquela noite. Depois que as crianças dormiram, Helena estava sentada no sofá da sala, um cobertor ao redor dos ombros apesar do calor do verão. Vincenzo estava ao seu lado, segurando sua mão, seus polegares fazendo círculos lentos em sua palma em um esforço para acalmá-la. Foram os Constantino? Ela perguntou, sua voz ainda um pouco trêmula. Sim. Marco Júnior, especificamente. Ele aparentemente nunca superou a humilhação de ter que aceitar meu dinheiro e encerrar os negócios com você e seu irmão. Achou que poderia me enviar uma mensagem usando você. E agora? Agora ele sabe que foi um erro muito grande. A voz de Vincenzo era perigosamente calma. Tive uma conversa com o pai dele, Marco Sênior.
Ele não estava feliz ao descobrir que o filho estava iniciando uma guerra por orgulho ferido. Marco Júnior será enviado para Sicília por um tempo, indefinidamente. Você não machucou ele, machucou? Vincenzo olhou para ela, surpreso com a pergunta. Eu quis. Cada instinto que tenho me disse para fazer coisas que você não deveria ouvir sobre. Mas Sofia sempre me disse que havia diferentes tipos de força. Que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é mostrar restraint quando tem o poder de destruir. Então não, eu não o machuquei. Mas ele sabe, toda a família Constantino sabe, que se algo acontecer com você, com Tommy, com qualquer pessoa que eu me importo, não haverá restraint da próxima vez. Helena se inclinou nele, colocando a cabeça em seu ombro. Tenho que admitir algo. O quê? Quando aquele carro estava me seguindo, quando eu estava realmente assustada, meu primeiro pensamento não foi sobre mim. Foi sobre Isabela e Marco. Eu pensei, o que vai acontecer com ele se algo acontecer comigo? Quem vai lembrar que Isabela gosta de fazer suas tranças do lado esquerdo, não do direito? Quem vai lembrar que Marco precisa de seu ursinho específico para dormir, não qualquer um? Vincenzo beijou o topo de sua cabeça, um gesto de ternura que havia se tornado natural entre eles. Isso apenas prova o que eu já sabia. Você os ama tanto quanto eu. Eu amo, ela concordou. E eu te amo também, Vincenzo. Sei que talvez seja cedo demais para dizer isso, ou talvez não seja o momento certo, mas a vida é muito curta e imprevisível para não dizer a verdade. Ele a virou gentilmente para olhá-la nos olhos. Eu também te amo, Helena. Eu luto contra isso porque parecia muito cedo, parecia desleal a Sofia, parecia perigoso para você. Mas eu não posso continuar negando. Você trouxe luz de volta para minha vida, esperança de volta para o meu futuro. Você me fez acreditar que posso ser mais do que apenas um homem definido por seus erros e escolhas ruins. Eles se beijaram então, lentamente, profundamente, um beijo que continha meses de sentimentos reprimidos, de conexão negada, de amor crescendo silenciosamente nas sombras antes de finalmente ser permitido na luz. Quando se separaram, Helena estava sorrindo através das lágrimas. Então o que fazemos agora? Agora? Agora continuamos devagar, mas honestamente. Deixamos as crianças nos verem juntos, deixamos isso se tornar natural. E quando o momento certo chegar, talvez façamos isso oficial. Você está falando sobre casamento? Eventualmente, se é o que você quiser. Mas não há pressa. Temos tempo. Ele pausou. A menos que eu esteja presumindo demais? Você quer casar comigo algum dia? Algum dia, ela concordou, seu sorriso se ampliando. Quando ambos estivermos prontos. Quando as crianças estiverem prontas. Quando o momento parecer certo. Esse momento chegou mais cedo do que qualquer um deles esperava. Era dezembro novamente, quase 2 anos desde que Sofia havia morrido, 1 ano e meio desde que Helena havia entrado em suas vidas. A família estava reunida em torno da árvore de Natal, Isabela com 10 anos agora e Marco com 7, ambos crescendo tão rápido que às vezes tirava o fôlego de Vincenzo. Eles estavam abrindo presentes quando Isabela pegou uma caixinha pequena no fundo da árvore. Isso é para você, Helena, ela disse, seus olhos brilhando com um segredo. Helena abriu a caixa e ofegou. Dentro estava um lindo anel de diamante, não muito grande ou ostentoso, mas elegante e perfeito. Ela olhou para Vincenzo, que estava se ajoelhando no chão da sala. Helena Rossi, ele começou, sua voz firme mas cheia de emoção, você veio para nossas vidas quando estávamos quebrados, e nos ajudou a nos curar. Você amou meus filhos quando eles mais precisavam, e me amou quando eu achava que nunca amaria novamente. Você me faz querer ser um homem melhor, viver uma vida melhor, encontrar mais luz em um mundo que às vezes parece muito escuro. As crianças estavam vibrando de emoção ao lado dele, e Vincenzo sorriu para elas antes de continuar. Isabela e Marco têm algo que querem perguntar a você também. Isabela se aproximou, pegando uma das mãos de Helena enquanto Marco pegava a outra. Helena, Isabela disse com seriedade, você quer ser oficialmente nossa mãe? Não como substituição da nossa mamãe, porque sempre vamos amar ela. Mas como uma segunda mãe, alguém que está aqui conosco, que nos ama e cuida da gente. Por favor, diga sim, Marco acrescentou, seus grandes olhos escuros tão parecidos com os de Vincenzo. Nós realmente queremos que você fique para sempre. Helena estava chorando agora, lágrimas descendo livremente por seu rosto. Sim, ela disse, olhando entre as 3 pessoas que se haviam tornado seu mundo inteiro. Sim a todos vocês. Sempre sim.
Vincenzo deslizou o anel em seu dedo, e quando ele se levantou, as crianças se jogaram em ambos em um abraço coletivo que os fez rir e chorar ao mesmo tempo. Era um momento perfeito, um momento que nenhum deles jamais esqueceria, um momento em que uma família quebrada finalmente se sentiu completa novamente, não da mesma forma que antes, mas de uma forma nova e igualmente válida. O casamento aconteceu na primavera seguinte, uma cerimônia pequena e íntima no jardim da mansão. Vincenzo havia querido algo discreto, sem alarde, apenas as pessoas que realmente importavam. Maria estava lá, é claro, chorando mais que qualquer outra pessoa. Tom estava lá com sua nova namorada, uma professora gentil que havia conhecido em suas aulas noturnas. Mikhail e alguns dos homens mais próximos de Vincenzo estavam presentes, vestidos desconfortavelmente em ternos formais. Raquel Shen, a amiga de faculdade de Helena, foi sua madrinha de casamento. Mas foram Isabela e Marco que roubaram o show. Isabela era a dama de honra, usando um vestido rosa claro que ela mesma havia escolhido, e Marco era o portador das alianças, levando sua responsabilidade com a seriedade de um general comandando tropas. Quando chegou o momento dos votos, Vincenzo havia escrito os seus próprios. Helena, ele começou, sua voz forte mas emocionada. Quando Sofia morreu, eu pensei que a parte de mim capaz de amar havia morrido com ela. Eu pensei que passaria o resto da minha vida apenas existindo, cuidando das crianças, cumprindo obrigações, mas nunca realmente vivendo novamente. Você provou que eu estava errado. Você me mostrou que o coração humano tem uma capacidade infinita para o amor, que podemos honrar o passado enquanto abraçamos o futuro, que é possível encontrar alegria mesmo depois de uma dor profunda. Ele pausou, olhando para as crianças antes de continuar. Você não apenas se tornou minha parceira, mas a mãe que meus filhos precisavam. Você não tentou substituir Sofia, mas criou seu próprio lugar especial em nossos corações. Prometo protegê-la com minha vida, honrá-la com minhas ações, e amá-la com cada batida do meu coração, por todos os dias que me restam nesta terra. Helena estava chorando novamente, mas eram lágrimas felizes. Quando chegou sua vez, ela também havia escrito seus próprios votos. Vincenzo, ela começou, sua voz trêmula mas clara, eu cresci sem uma família real, sempre procurando por um lugar onde eu pertencesse. Trabalhei em muitas casas, cuidei de muitas crianças, mas nunca encontrei lar até chegar aqui. Você e Isabela e Marco me deram o maior presente que alguém poderia dar, me deram uma família. Me deram amor. Me deram propósito. Ela secou as lágrimas rapidamente. Eu sei que sua vida não é simples. Eu sei que haverá desafios que a maioria dos casais nunca enfrenta. Mas eu escolho você, escolho essa vida, escolho essa família, com plena consciência e plena alegria. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos dias difíceis, ser uma mãe amorosa para Isabela e Marco, e ser a parceira que você merece, hoje e sempre. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi doce e cheio de promessas. As crianças aplaudiram mais alto que todos, e Marco gritou agora ela é oficial, fazendo todos rirem. A recepção foi simples mas elegante. Com música ao vivo e comida italiana preparada por um chefe que Vincenzo conhecia há décadas. Havia dança sob as luzes de fadas penduradas nas árvores, e Vincenzo dançou primeiro com sua nova esposa, depois com Isabela, enquanto Helena dançava com Marco, que ficou nas pontas dos pés tentando alcançar a altura adequada. Foi Tommy quem fez o brinde mais memorável. Ele ficou de pé, um pouco nervoso mas determinado, e ergueu seu copo. Eu não sou bom com palavras, ele começou, mas preciso dizer algo. Minha irmã e eu perdemos nossos pais jovens demais. Passamos anos apenas tentando sobreviver, apenas tentando chegar ao próximo dia. Helena sacrificou tanto por mim, colocou seus próprios sonhos de lado para ter certeza de que eu teria uma chance na vida. E quando eu quase joguei tudo fora com minhas escolhas idiotas, foi Vincenzo quem nos salvou a ambos. Ele olhou diretamente para Vincenzo. Você poderia ter me deixado sofrer as consequências. Você poderia ter usado a situação contra minha irmã. Mas você não fez isso. Você mostrou misericórdia quando não precisava, mostrou bondade quando a maioria dos homens em sua posição teria mostrado crueldade. Você não apenas salvou minha vida, você me deu a oportunidade de vivê-la direito. E você deu à minha irmã a família que ela sempre sonhou em ter. Sua voz ficou mais grossa. Helena, você merece toda a felicidade do mundo. Vincenzo, Isabela, Marco, vocês ganharam alguém extraordinário. Cuida da minha irmã, Vincenzo, porque ela é a pessoa mais preciosa que eu conheço. E Helena, finalmente você encontrou onde pertence. Ao senhor e à senhora Marchetti.
Todos brindaram, e não havia um olho seco na casa. Até Micail, o grande homem coberto de cicatrizes, estava discretamente enxugando os olhos. A vida após o casamento trouxe mudanças, algumas grandes, outras pequenas. Helena manteve seu trabalho com as crianças, mas agora era oficialmente a mãe deles, não apenas a babá. Ela começou a participar mais ativamente nas decisões familiares, desde escolhas de escola até planejamento de férias. Vincenzo, por sua vez, começou a realmente considerar a possibilidade de deixar seus negócios ilegais. Foi uma conversa que ele teve com Isabela que finalmente o convenceu. Ela tinha 11 anos agora, quase adolescente, e estava se tornando cada vez mais consciente do mundo ao redor dela. Uma noite, ela entrou no escritório dele enquanto ele estava revisando alguns documentos. Papai, ela disse, hesitante, posso perguntar uma coisa? Sempre, Bella. Na escola, alguns meninos estavam falando sobre seus pais. Um deles disse que o pai dele é médico e salva vidas. Outro disse que o pai é professor e ensina crianças. Quando eles me perguntaram o que você faz. Ela pausou, mordendo o lábio. Eu não soube o que dizer. Vincenzo sentiu seu coração apertar. Esse era o momento que ele havia temido desde que ela nasceu. O que você disse? Eu disse que você trabalha com negócios. Mas papai, eu não sou burra. Eu ouço coisas. Vejo coisas. Eu sei que você não trabalha em um escritório normal. Eu sei que às vezes você faz coisas que... Ela procurou pelas palavras, que não são legais. Ele colocou a caneta de lado e indicou para ela se sentar. Quando ela se acomodou na cadeira em frente à sua mesa, ele respirou fundo. Você está certa, Bella. Eu não trabalho em um escritório normal. E sim, algumas das coisas que eu faço, muitas das coisas que eu faço, não são legais. Seu avô fazia isso, e o pai dele antes dele. Eu cresci nesse mundo e não sabia como sair dele. Mas você quer sair? Ela perguntou, seus olhos inteligentes estudando seu rosto. Sim. Especialmente agora, com Helena na minha vida, com você e Marco crescendo tão rápido. Eu quero ser capaz de responder quando você me perguntar o que eu faço sem ter que mentir ou evitar a pergunta. Então por que você não sai? Não é tão simples, querida. Há pessoas que dependem de mim, acordos que foram feitos, obrigações que tenho que honrar. Mas ele se inclinou para frente, eu estou trabalhando nisso. Estou lentamente transferindo meus negócios legítimos, me afastando das coisas ilegais. Vai levar tempo, talvez alguns anos, mas estou fazendo isso acontecer. Isabela assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Helena sabe disso. Ela sabe. Na verdade, ela está me ajudando a planejar. Ela é muito mais inteligente sobre essas coisas do que eu. Ela é inteligente sobre tudo, Isabela disse com um sorriso. Eu gosto que ela seja minha mãe agora, papai. É diferente da mamãe Sofia, mas é bom. É como se eu tivesse duas mães, uma no céu cuidando de mim de lá, e uma aqui cuidando de mim todos os dias. Vincenzo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Sua mãe Sofia adoraria ouvir você dizer isso. Ela ficaria tão feliz sabendo que você é amada e cuidada. Eu sei, Isabela disse com a sabedoria além de seus anos. Eu sonho com ela às vezes, sabe? E nos sonhos, ela sempre está sorrindo. Eu acho que ela está feliz por nós. Aquela conversa catalisou a decisão de Vincenzo. Ele começou a trabalhar ativamente para sair do mundo do crime, um processo lento e perigoso que exigia planejamento cuidadoso e negociações delicadas. Ele começou a investir pesadamente em negócios legítimos, restaurantes, imóveis, empresas de tecnologia. Lentamente, ao longo de 3 anos, ele transferiu suas operações para pessoas de confiança, pagou todas as suas dívidas, honrou todos os seus acordos. Não foi fácil. Houve momentos de tensão, momentos em que parecia que tudo desmoronaria. Houve pessoas que não ficaram felizes com sua decisão de se afastar, pessoas que viram isso como fraqueza ou traição. Mas Vincenzo era estratégico, e mais importante, ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar, sua família. Helena esteve ao seu lado em cada passo, oferecendo apoio quando ele duvidava de si mesmo, lembrando por que estava fazendo isso quando as coisas ficavam difíceis. Ela também estava cuidando das crianças, ajudando Isabela a navegar pelos anos complicados da pré-adolescência, ajudando Marco com suas inseguranças e medos, criando um ambiente familiar estável mesmo enquanto o mundo ao redor deles estava em fluxo. Foi durante esse período de transição que algo inesperado aconteceu. Helena descobriu que estava grávida. Eles estavam no quarto, uma noite de sexta-feira,
quando ela lhe contou. Vincenzo havia acabado de voltar de uma reunião particularmente estressante, e Helena estava sentada na cama com uma expressão estranha no rosto. Preciso te contar algo, ela disse, e o tom dela o fez imediatamente se alarmar. O que aconteceu? Você está bem? As crianças estão bem? Todos estão bem, ela o tranquilizou rapidamente. Mas, Vincenzo, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vincenzo a encarou, processando as palavras. Grávida. Eles iam ter um bebê. Aos 46 anos, ele ia ser pai novamente. Vincenzo? Helena disse ansiosamente. Por favor, diga algo. Eu sei que não planejamos isso, que com tudo que está acontecendo agora talvez não seja o melhor momento, mas eu... Ele a interrompeu beijando-a profundamente, suas mãos em coxa no rosto dela. Quando se separaram, ele estava sorrindo, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Nós vamos ter um bebê, ele disse, maravilhado. Helena, nós vamos ter um bebê. Você está feliz? Ela perguntou, suas próprias lágrimas começando a cair. Eu estava tão nervosa que você ficaria chateado ou preocupado. Feliz não descreve nem metade do que estou sentindo, ele disse, colocando a mão em sua barriga ainda plana. Isso é um milagre, Helena. Mais um presente que você me deu, mais uma razão para garantir que eu deixe esse mundo velho e escuro para trás. Eles contaram às crianças no dia seguinte durante o café da manhã. Isabela ficou animada, imediatamente fazendo planos para ajudar com o bebê e declarando que seria a melhor irmã mais velha do mundo. Marco ficou um pouco mais apreensivo, preocupado que um bebê significasse menos atenção para ele, mas Helena o tranquilizou que sempre haveria amor suficiente para todos. A gravidez de Helena progrediu suavemente, e Vincenzo estava mais atencioso do que ela jamais poderia ter imaginado. Ele cancelou viagens, rearranjou reuniões, estava presente em cada consulta médica. Ele lia livros sobre bebês, algo que ele admitiu nunca ter feito quando Sofia estava grávida porque era mais jovem e mais estúpido então. Foi durante o 7º mês de gravidez que Vincenzo finalmente completou sua transição para fora do mundo do crime. A última reunião foi com as famílias que controlavam Chicago, uma reunião onde ele formalmente anunciou sua aposentadoria e transferiu seus territórios e operações. Havia ceticismo, é claro, mas também respeito. Vincenzo havia construído uma reputação ao longo de décadas, e sua palavra era sua ligação. Quando ele voltou para casa naquela noite, Helena estava esperando por ele na sala. Ela estava grande agora, sua barriga proeminente, e ela estava tricotando um pequeno cobertor amarelo para o bebê. Acabou, ele disse simplesmente. Oficialmente, formalmente, completamente acabou. Eu saí. Helena colocou o tricô de lado e se levantou com alguma dificuldade. Como você se sente? Assustado, ele admitiu. Aliviado. Livre. Tudo ao mesmo tempo. Pela primeira vez em minha vida adulta. Eu não preciso olhar sobre meu ombro constantemente. Eu não preciso me preocupar que minhas escolhas ponham minha família em perigo. Você fez a coisa certa, ela disse, abraçando-o desajeitadamente por causa da barriga entre eles. Sofia estaria orgulhosa. Eu estou orgulhosa. O bebê, uma menina que eles nomearam Sofia Helena Marchetti, nasceu em uma manhã ensolarada de setembro. O parto foi longo mas sem complicações, e quando Vincenzo segurou sua filha recém-nascida pela primeira vez, ele chorou abertamente. Ela era pequena e perfeita, com tufos de cabelo escuro e olhos que eventualmente se tornariam verdes como os de Helena. Isabela e Marco se apaixonaram instantaneamente pela irmãzinha. Isabela assumiu seu papel de irmã mais velha com seriedade, sempre querendo ajudar, sempre cuidando. Marco era mais gentil do que Vincenzo jamais havia visto, falando em sussurros perto do bebê, tocando sua pequena mão com admiração. Nomeá-la Sofia tinha sido ideia de Helena. Sua primeira Sofia lhe deu Isabela e Marco, ela havia dito. É certo que essa nova vida, esse novo começo, honre isso. Além disso, quero que nossa filha saiba sobre a mulher extraordinária que veio antes de mim. A vida se estabeleceu em uma nova normalidade. Vincenzo agora trabalhava em seu escritório em casa, gerenciando seus negócios legítimos. Ele estava lá para as mamadas noturnas, para trocar fraldas, para todos os pequenos momentos que ele havia perdido quando Isabela e Marco eram bebês. Helena floresceu como mãe de 3, equilibrando as necessidades de uma adolescente, um menino de 9 anos e um recém-nascido com uma graça que deixava Vincenzo admirado. Maria eventualmente se aposentou aos 73 anos, alegando que queria passar mais tempo com seus próprios netos, mas não antes de garantir que a casa estava funcionando perfeitamente.
Sua última recomendação foi contratar uma jovem mulher chamada Rosa para ajudar com a limpeza, já que Helena agora tinha muito em suas mãos. Os anos passaram com a velocidade peculiar que caracteriza famílias felizes. Isabela cresceu e se tornou uma jovem mulher impressionante, inteligente e composta, entrando na Northwestern University para estudar Direito Internacional, uma escolha que deixou Vincenzo tanto orgulhoso quanto levemente irônico dado seu passado. Marco desenvolveu uma paixão por mecânica, passando horas com Tommy na oficina, e revelou um talento natural para a engenharia. Pequena Sofia, como a família a chamava para distingui-la de sua mãe celestial, cresceu cercada de amor. Aos 5 anos, ela era uma mistura perfeita de Vincenzo e Helena, com a determinação teimosa de seu pai e a gentileza natural de sua mãe. Ela adorava quando Isabela voltava da faculdade para visitar, seguindo a irmã mais velha como uma sombra. Marco a ensinava sobre carros, deixando-a ajudar enquanto ele trabalhava, dando-lhe ferramentas de brinquedo enquanto ele usava as reais. Foi em uma tarde de domingo, quase 6 anos após o nascimento de Sofia, que a família se reuniu no jardim para uma churrasqueira. Isabela estava em casa para o fim de semana, trazendo seu namorado, um jovem advogado chamado Daniel que estava visivelmente nervoso conhecendo a família. Marco estava lá com sua namorada Emma, a menina da casa ao lado que ele havia conhecido quando tinha 11 anos e nunca parado de gostar. Tommy estava lá também, agora casado com sua professora, com seu primeiro filho a caminho. Vincenzo estava no churrasqueiro, virando hambúrgueres e cachorros quentes, enquanto Helena preparava saladas e pequena Sofia ajudava organizando guardanapos em padrões complexos na mesa. Vincenzo pausou por um momento, observando todos ao seu redor. Sua família. Algumas por sangue, outras por escolha, mas todas absolutamente suas. Ele pensou em como sua vida havia mudado, como ele havia mudado, desde aquela terça-feira chuvosa de outubro quando decidiu seguir Helena. No que você está pensando? Helena perguntou, se aproximando dele e passando o braço ao redor de sua cintura. Estava pensando, ele disse, puxando-a para mais perto, sobre como eu estava procurando por uma traição e encontrei a salvação. Como eu estava com medo de confiar e encontrei a coisa mais confiável do mundo. Como eu pensei que tinha perdido tudo quando Sofia morreu, e descobri que o coração pode se expandir de maneiras que nunca imaginei possíveis. Helena olhou para ele com aqueles olhos verdes que ainda faziam seu coração acelerar depois de todos esses anos. Sem arrependimentos? Nenhum, ele disse honestamente. Bem, talvez eu deseje ter saído do negócio mais cedo. Talvez eu deseje ter sido corajoso o suficiente para mudar minha vida antes. Mas cada escolha que fiz me trouxe até aqui. Até você, até esta família, até este momento. Como eu poderia me arrepender do caminho que me levou para casa? Papai. Mamãe, pequena Sofia gritou, correndo até eles. Isabela disse que vai me ensinar a fazer guindastes de origami. 1000 guindastes, como vovó Sofia costumava fazer. Vincenzo e Helena trocaram um olhar significativo. Isabela havia ouvido as histórias sobre como a família havia feito guindastes juntos, sobre como isso se tornou um símbolo de cura e esperança para eles. Isso é maravilhoso, querida, Helena disse, se ajoelhando com alguma dificuldade para ficar na altura da filha. E qual vai ser o seu desejo? Sofia pensou sobre isso com seriedade, seu pequeno rosto franzido em concentração. Vou desejar que nossa família seja sempre feliz e fique sempre junta. E vou desejar que a vovó Sofia no céu saiba que cuidamos uns dos outros, do jeito que ela teria querido. Vincenzo sentiu lágrimas picar em seus olhos, algo que acontecia com mais frequência à medida que envelhecia. Ele pegou sua filha mais nova no colo, segurando-a apertado. Esse é o melhor desejo que eu já ouvi, minha pequena. E sabe de uma coisa? Eu acho que não precisamos de 1000 guindastes para realizar esse desejo. Ele já se realizou. À medida que o sol se punha naquela tarde perfeita, lançando tudo em tons dourados, a família Marchetti se reuniu ao redor da mesa. Houve risadas quando Marco contou uma história embaraçosa sobre seu primeiro encontro com Emma. Houve conversas sérias quando Isabela perguntou ao pai sobre suas experiências, querendo aprender com seu passado enquanto construía seu próprio futuro no direito. Houve amor, palpável e presente, conectando todos eles em uma rede invisível mas inquebrável. Tommy ergueu seu copo em um brinde. A família, ele disse simplesmente. Aqueles que nascemos com ela, aqueles que escolhemos, e aqueles que nos escolhem de volta. A segunda chance, e a coragem de mudança. Ao Vincenzo e à Helena, que nos mostraram a todos que nunca é tarde demais para escolher um caminho melhor. A família, todos ecoaram,
seus copos se tocando em um coro de tintinares cristalinos. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam na cama, Vincenzo e Helena ficaram no jardim sob o céu estrelado. Ele a segurou próxima, sua cabeça descansando em seu ombro. Sabe, ele disse suavemente, às vezes ainda penso naquele dia. Quando escutei você no telefone e pensei o pior. Quando decidi seguir você. Eu também, Helena admitiu. Eu estava tão assustada quando te vi naquele armazém. Eu pensei que tudo estava acabado, que eu tinha perdido tudo. Mas não estava. Na verdade, foi apenas o começo. Foi, ela concordou. O começo de algo que eu nunca teria ousado sonhar. Você sabe o que a parte mais engraçada é? O quê? Se os Constantino nunca tivessem ameaçado Tommy, se eu nunca tivesse ficado desesperada o suficiente para concordar em trabalhar com eles, você nunca teria me seguido naquele dia. Você nunca teria descoberto a verdade. Nós provavelmente teríamos continuado como éramos, com você como meu empregador e eu como a babá, ambos escondendo nossos sentimentos porque parecia muito complicado, muito impossível. Vincenzo considerou isso. Então você está dizendo que devemos agradecer aos Constantino? Helena riu, o som suave na noite quieta. Talvez não exatamente. Mas estou dizendo que às vezes as coisas ruins nos levam a lugares bons. Às vezes os momentos mais assustadores de nossas vidas nos levam para o futuro que deveríamos ter tido o tempo todo. Você é muito mais sábia do que eu, ele disse, beijando seu cabelo. Não mais sábia. Apenas grata. Grata por cada momento, por cada escolha, até mesmo as difíceis, que nos trouxeram aqui. Eles ficaram lá em silêncio confortável, observando as estrelas, pensando sobre o caminho que os havia trazido até aqui. Vincenzo pensou em Sofia, sua primeira esposa, e agradeceu em silêncio por ela ter lhe dado Isabela e Marco, por ter lhe mostrado que tipo de pai ele queria ser. Ele pensou em Helena, que havia entrado em sua vida como uma funcionária e se tornado sua salvação. Ele pensou em seus filhos, todos os três, e no futuro brilhante que os esperava. A vida não tinha sido perfeita. Houve momentos de dor, momentos de medo, momentos em que tudo poderia ter desmoronado. Mas eles haviam sobrevivido. Mais do que isso, eles haviam prosperado. Vincenzo Marchetti, o homem que tinha construído um império nas sombras, que tinha vivido uma vida de violência e segredos, tinha finalmente encontrado a redenção no lugar mais improvável, no amor de uma mulher jovem que cuidava de seus filhos, que o via não apenas pelo que ele era, mas pelo que ele poderia se tornar. E Helena Rossi, a menina órfã que passou sua vida procurando por um lugar para chamar de lar, que tinha carregado o peso do mundo em seus ombros enquanto cuidava de seu irmão e sobrevivia, tinha finalmente encontrado não apenas um lar, mas uma família inteira que a amava tanto quanto ela os amava. Às vezes, os finais felizes não vêm embalados da maneira que esperamos. Às vezes, eles começam com suspeita e medo, com segredos e dívidas, com decisões desesperadas tomadas em momentos escuros. Às vezes, você tem que passar pelo fogo para encontrar a luz. Mas quando você finalmente chega lá, quando finalmente encontra seu caminho para casa, cada cicatriz, cada lágrima, cada momento difícil vale a pena. Porque no final, o que importa não é de onde você veio ou quão tortuoso foi o caminho. O que importa é onde você chegou e quem está ao seu lado quando você chega lá. E para Vincenzo e Helena Marchetti, cercados por seus filhos, construindo uma vida de honestidade e amor sobre as fundações de um passado complicado, eles haviam chegado exatamente onde deveriam estar. Em casa. Finalmente, completamente, em casa.